Desejo saudar mais uma vez a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Livro de Tiago, a epístola de Tiago, lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, capítulo 1, versos 2, 3, 4 e o verso 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, hoje o Senhor colocou no meu coração a palavra e queria saber como devemos nos comportar diante de uma provação. Como devemos nos comportar diante de umas situações difíceis da nossa vida. Como devemos nos comportar diante dos problemas. É interessante que, se você voltar os seus olhos para o texto sagrado que nós lemos, o povo, nesse contexto aqui, ele estava fora da sua nação, ele estava disperso, nas várias partes da Ásia. Eles tinham sido retirado por perseguição, por amor a Cristo, da sua terra natal. Ele tinha sido retirado das suas casas, dos seus comércios, dos seus empregos. Eles estavam vivendo em terra estranha, com pessoas estranhas, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E é interessante que quando o pastor Tiago vai trazer uma palavra para esses irmãos, ele vai dizer assim: tende motivo de toda alegria, passades por várias tribulações, por várias provações. Parece antagônico, parece contrário daquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Alegria no meio da dor. Ele diz, porque essa provação vai estabelecer a sua fé. É no meio da provação, é no meio do problema, é no meio da situação difícil que você mostra quem é. É isso que Tiago está dizendo. Então, tenham fé, tenham alegria, porque uma vez confirmada a vossa fé, ela vai produzir em você perseverança. Aleluia. Vai promover em você crescimento. E essa perseverança, ela tem uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, e em nenhum momento deficientes. Aleluia. E no verso 12 ele vai dizer que esse homem que suportou a provação, que suportou com perseverança, ele é feliz, ele é mais do que feliz, porque ele vai receber do Senhor o prêmio, ele vai receber do Senhor a coroa da vida. Amém? Em síntese, é isso o que o texto quer trazer para nós, quer trazer para os irmãos ali que estavam vivendo um momento de dificuldade, de problema, de perseguição. Só que tem dois tipos de problema. Tem um problema que eu sou o causador, não é verdade? Tem problemas que acontecem na minha vida porque eu sou o grande responsável por ele ter acontecido. É como aquele filho que vai sair altas horas da noite e a mãe diz: filho, não saia, a rua está perigosa, está perto de carnaval, você não sabe quem você vai encontrar no meio do caminho. E aquele filho, sem obedecer, sai. E quando chega lá, arruma um barulho
né? Leva umas pancadas boas. Eu estou dizendo assim, isso não acontece, normalmente não acontece não, mas suponhamos que aconteça. E depois chega em casa arrebentado, né? E passa aí uns 2 dias na cama, só quarando, né? Quarar é o ato de deixar descansar, né, irmãs? As irmãs sabem o que é. As irmãs mais antigas, as novas não sabem o que é quarar, não. As mais novas já tem a máquina aí que faz tudo, né? Mas as irmãs já da década de 80 botava roupa para quarar. Eu diversas vezes ajudei a minha mãe a botar roupa para quarar. Enfim, aí o camarada fica ali 3 dias, dói o braço, dói o rosto, olho inchado. Por que que ele está daquele jeito? Porque ele quis, ou não é? Porque ele quis. Teve aviso? Então ele mesmo procurou o mal para si próprio. Então esse é o problema que a gente procura. Mas muitas vezes nós estamos passando por problemas que a gente não entende por que está acontecendo. Já viveu essa situação? Já viveu assim? Então, eu tenho quase que certeza que 90% aqui está passando por algum problema, por alguma dificuldade, por algum momento difícil. Mas saiba como se comportar nessas situações difíceis. Porque o problema a gente não pede não, mas ele vem. Eu costumo dizer que numa quarta-feira a gente ora, Deus abençoa, na outra a gente agradece, e na seguinte a gente já precisa orar de novo, porque surgiu outro problema. Não é assim? E eu louvo a Deus, porque o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo. O que ele está dizendo é: no meio do problema, esteja confiante que esse problema dura só um tempo. Aleluia. Sabe, irmãos, então tem problema que você mesmo adquire, você quer, né? Você quer. E tem outros que eles chegam, situações difíceis, você não sabe de onde vem. Agora, a questão é, diante de uma situação difícil, como você se coloca? Você se senta como um derrotado? Ou você se levanta, vai à luta e sabe que aquele problema vai fazer você desenvolver? Porque ele será solucionado ou não, dependendo da forma como você responde para ele. Eu trago à mente agora, no dia 6 de agosto do ano de 1945, e no dia 9 de agosto de 1945, 2 cidades foram atingidas por bomba atômica, na ordem Hiroshima e Nagasaki. Muitas mortes, milhares de mortes nas 2 cidades. Cerca de 100 mil em Hiroshima e cerca de 80 mil mortos em Nagasaki. E até hoje, os efeitos desse mal ainda é sentido nos arredores dessas cidades. Hoje, mais de 72 anos depois, ainda é sentido. E o povo japonês tinha 2 opções. Uma era ficar sentado em cima do monturo e chorar os seus mortos, ou se levantar, enfrentar o problema e resolver aquela situação. Aí hoje, em agosto vai fazer 73 anos que isso aconteceu. Hoje o Japão é uma das maiores potências do mundo, porque eles decidiram enfrentar o problema de frente. Sabe, queridos, às vezes a impressão que tem é que algumas situações da nossa vida é Deus nos provando. O apóstolo Tiago disse: olha, vocês estão no meio de uma provação, eu espero que vocês reajam bem.
Mas infelizmente a maioria das pessoas não consegue ver como Deus quer usar os problemas para que haja crescimento na sua vida. Elas reagem de maneira insensata, ressentida, da situação que estão vivendo, e não param para analisar que benefício esse problema pode trazer para a vida dele. Mas pastor, um problema trazer benefícios? Eu conheço vários casos que as pessoas cresceram em meio dos problemas, e talvez esse que você está enfrentando hoje seja para o teu crescimento. Talvez você tenha colocado diante do Senhor, e talvez hoje à noite o Senhor só tenha uma resposta para você. Você pode até ficar chateado com o pastor Hélio, depois a gente conversa lá fora. Conversa boa, tranquila, os irmãos sabem que eu sou tranquilo demais. Mas talvez hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer: está com problema? A minha graça te basta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas você sabia que Deus pode te usar, ou usar os problemas para algumas situações que Ele quer fazer, que Ele quer realizar? Você sabia disso? Deus pode usar os problemas para falar comigo, falar com você, falar conosco. Porque eu não lembro de ninguém reclamar no meio da alegria, você lembra? No meio da alegria tem gente que nem quer vir para a igreja. Não é o caso aqui. Não é o caso. Mas muita gente no meio da alegria diz: não, depois eu vou, eu estou bem. Tem gente que quando está bem não procura o Senhor e nem procura a sua casa. Esse é dos bons. Só gosta de viver no problema. Porque no meio do problema ele está nos pés do Senhor. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que tem situações na nossa vida que é Deus que coloca. Às vezes para falar, às vezes para ensinar, às vezes para direcionar, às vezes para mudar uma situação, para mudar um quadro. Deus faz isso. Só que a gente precisa estar atento ao que Deus quer falar. Primeira coisa que eu quero narrar nessa noite, que Deus pode usar o problema para chamar a nossa atenção. Não é não? Já aconteceu isso comigo. Aconteceu um problema para chamar a nossa atenção. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo da gente para poder a gente se movimentar. Sabe? Problemas, irmãos, muitas vezes nos apontam uma nova direção e nos motiva a uma mudança. Será que Deus, nesse problema que você está passando agora, Ele não está tentando atrair a sua atenção para as coisas dele? Porque o texto sagrado diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 20, verso 30, ele diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Hoje eu estava vendo uma mãe que estava triste, porque o seu filho, que tinha sido tirado dela por causa do conselho tutelar, que ela deu uma palmada, ele não reagiu, ela pegou uma tabica e deu-lhe uma das boas, e o conselho tutelar tirou dela porque o menino tinha ficado com uma marquinha no bumbum. Um garoto de 14 anos. E o garoto de 14 anos ontem estava, acredito que foi na área de Salgadinho ali, assaltando as pessoas com uma arma, uma espingarda, e com outros 2 menores, 14 anos de idade. E a mãe chorava hoje dizendo: o conselho tirou de mim, porque eu quis ensinar ele a ser um homem. Meu irmão, quantos de nós levamos aquela lapada boa de papai e de mamãe? Eu que o diga, que eu era uma criança muito tranquila. Vocês veem em mim que eu já tenho jeito de uma criança tranquila. Eu fui uma criança muito tranquila. E de vez em quando eu levava uns corretivos dos bons. Olha onde eu vim parar.
santos corretivos. Hoje, o pai e a mãe não podem bater, mas a polícia bate com força, não é? Então, às vezes, sabe, irmãos, nós estamos passando por um processo, e nesse processo, às vezes, vem um maltrato, é Deus nos ensinando, é Deus querendo chamar a nossa atenção, porque os castigos curaram a minha maldade, a sua maldade, por isso nós estamos aqui de bem, né? Eles trabalharam o nosso caráter. Outra coisa que às vezes no meio do problema Deus quer fazer comigo e com você, nos provar até onde a gente vai. Quem aqui conhece aqueles saquinhos de chá? Sabe aqueles que vendem prontinho, um saquinho de chá? Se o nome não vier na caixa, você não sabe do que é aquele chá. Agora, depois que bota dentro da água quente, se revela o sabor. Só pelo cheiro você sabe se é de camomila, né? Se é de hortelã, né? Pelo cheiro. Enquanto ele estiver no saquinho, se não tiver etiqueta, você não identifica. Mas depois que é bocado no quente, no calor, na água, aí ó, começa a apurar. Então, sabe, só colocando esse saquinho dentro da água quente é que a gente vai conseguir saber de que ele é. Sabia que tem gente que é assim? Precisa sair da quietude para se revelar? Precisa sair da quietude para mostrar quem é? Deus muitas vezes faz isso comigo e com você. Essas pessoas só irão se revelar, só irão mostrar o seu conteúdo quando forem provocadas, quando forem testadas, quando forem colocadas no fogo. E muitas vezes no meio dessa situação, é Deus que está fazendo isso. Quem sabe esse seu problema não é Deus testando a sua fé, até onde você aguenta, até onde você suporta. Talvez nessa madrugada ou mesmo na noite anterior você tenha perguntado a Deus: até quando, Senhor? Até quando Ele quiser. É Ele quem manda. A gente fica só chorando, dizendo: Senhor, acabe com esse negócio, está doendo. Ele vai dar um pouquinho mais, até porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Então tem um tempo. Irmãos, quais situações revelam você? Quais situações vão revelar o seu caráter? É por isso que Tiago está dizendo: meus irmãos, tenham grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Terceiro lugar, talvez Deus esteja usando esse momento, esse problema, essa situação difícil para corrigir, para colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Sabe, tem algumas lições que nós só aprendemos através da dor e do fracasso. Eu gosto muito quando eu faço vocês voltarem no tempo. Eu não sei se vocês gostam muito disso. Eu gosto muito de fazer você voltar no tempo, lá do tempo que painho e maninha diziam: não faça isso. E você, como era um menino muito bom, fazia. Era muito bom, era muito tranquilo, era muito obediente. Mas provavelmente muitos dos irmãos aqui, quando criança, o pai disse assim: olha, não toca no fogão, lá tem fogo, lá tem água quente. Muitas vezes disseram assim: menino, para de brincar com fogo, sai da beira dessa fogueira. Acho que Moisés está se identificando. Muitas vezes: menino, não bota a mão nessa tomada, porque você tocar vai levar choque. Eu agora fiquei curioso.
Quem já levou choque aqui por ter colocado a mão na tomada? Meu Deus, ainda bem que é só eu que estou olhando vocês. Quantas vezes o pai não disse, não faz isso porque você pode se arrebentar. E naquela época o pai dizia, menino, para de fazer arte. Não é? Os meninos não obedeciam, o que acontecia? A arte entrava. Quantas vezes? Eu lembro de uma situação, meu pai 3 horas da tarde disse, meu filho vai tomar banho. Eu disse, mas pai, está muito cedo. 4 horas, filho vai tomar banho. Eu disse, meu pai, está muito cedo. E nós tínhamos uma casa ali em Aguazinha, um poço de 1 metro de água, dava uma água límpida, transparente, mineral. E quando eu fui tomar o banho bendito, a água estava fria, feito um gelo. Era 5 horas da tarde. Eu disse, meu pai, como está fria essa água? Disse, mas eu mandei você ir quando o sol estava quente. Eu tinha 12 anos de idade, eu peguei no varal, me aprumei no varal, só fiz uma barra no varal, se aguenta comigo. Aí eu fiquei de ponta cabeça no varal. O varal quebrou e eu meti a cabeça no chão. Meu pai disse, não faça isso. Ele disse, vá fazer mais cedo. E naquele dia, quando eu fiquei sem ar, porque a cabeça tinha caído no chão, meu pai pegou uma vasilha cúbica, pegava uns 5 litros d'água de uma vez, mas meteu no poço e virou gelada em cima de mim. Aí teve aquele contraste do calor da queda com o frio da água. O final daquela noite foi terrível, sabe? Às vezes Deus está usando essa situação para nos corrigir. Muitas vezes Ele tem dito para mim e para você, não faça, vá por aqui, faça isso, desse jeito. E a gente não faz. E aí vem o problema, e no problema Ele dá um amassadinho aqui, dá um amassadinho ali. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor quer o nosso bem, aleluia. É por isso que Ele nos deixa em certas situações, sabe? Mas quando nossos pais faziam isso conosco, a gente só aprendeu depois que se queimou, não foi não? No outro dia, toda 3 horas da tarde, eu estava tomando meu abençoado banho, ô glória! Bom é ouvir quem tem experiência, aleluia. Às vezes, irmãos, nós só aprendemos o valor de algo, da saúde, do dinheiro, de um ente querido, de um relacionamento, quando a gente perde. E aí quando perde já é muito tarde, sabe? O salmista no Salmo 119, versos 7:1 e 7:2, ele disse assim, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse as tuas palavras. Melhor é para mim, Senhor, a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Sabe? Muitas situações de nossa vida estão acontecendo porque o Senhor quer nos corrigir, trazer para o prumo, né? Tem um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto, morre torto. Às vezes eu fico pensando, eu acho que era por isso que Jesus era carpinteiro, porque com ele não tinha pau torto que não voltasse para o prumo, que não voltasse para o lugar, né? Ainda hoje Ele continua corrigindo a mim e a você. Talvez esses problemas de hoje sejam para a minha e para a sua correção. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estou vendo vocês tão quietinhos hoje. Aleluia. Sabe? Em quarto lugar, irmãos, Deus usa o problema para proteger a mim e a você. Um problema pode ser uma bênção disfarçada, sabia disso? Que te impede de ser prejudicado por algo mais sério.
Um dia eu li em um livro de documentários e testemunhos que uma pessoa havia sido demitida de uma grande empresa porque não se submeteu àquela empresa, porque era antiético o que os patrões tinham pedido para aquele empregado fazer. E ele disse: olha, eu não vou fazer isso não é correto. Resultado: o desemprego passou a ser o seu problema, porque o patrão queria que ele fizesse o errado e ele não fez. Sabe, Deus estava protegendo aquele homem, porque soube-se que um ano depois toda a administração da empresa foi julgada, condenada e levada à prisão. E ele estava desempregado, mas não estava preso. Então, naquele momento, o que parecia um problema era uma bênção. Ele ficou sem emprego, mas ele não foi para a prisão. E José também, em Gênesis no capítulo 50, 20, é isso que ele disse para os irmãos dele: vocês me intentaram o mal, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, muitas vezes esse problema é Deus protegendo a mim e a você. Em quinto e último lugar, Deus usa o problema para me aperfeiçoar, para te aperfeiçoar, para que nós sejamos pessoas melhores, né? Diz que ele nos faz isso para que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Problemas, irmãos, quando respondido corretamente, são construtores de caráter, e Deus está mais interessado em meu caráter do que no meu conforto. Sabia disso? Deus está interessado no meu caráter, naquilo que eu sou, em detrimento daquilo que eu tenho. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver caráter diante de Deus, eu sou diante dele. Aleluia. Sabe, contrário do último caso, que a pessoa foi desempregada, porque não queria ser antiético. Eu outro dia vi um filme, chamou muito a minha atenção. Eu não lembro mais o nome do filme, eu lembro a situação. Era um imigrante mexicano que estava na cidade, numa das cidades dos Estados Unidos, e estava passando por uma provação muito grande, por falta de emprego, e a esposa todo dia reclamava, e todo dia ele saía para entregar currículo, para ir. E ele chegou numa empresa e ele foi chamado lá à parte e disse: olha, nós estamos te dando o almoxarifado da empresa, você vai tomar conta. E ele ficou muito contente, ele orava a Deus pedindo um emprego. Disse: só que tem uma coisa, de vez em quando tem umas mercadorias que entram e saem, e você não pode tomar nota nem dar baixa, não pode. Eu disse: mas eu não posso fazer isso vai de encontro àquilo que eu creio, eu não posso. Olha, você não precisa dar resposta hoje, vá para casa, pense, amanhã de 9 horas nós nos reunimos aqui, você dá o seu parecer final. E ele foi para casa. Aquele homem tinha um problema de desemprego, aquele homem estava com a família passando necessidade, aquele homem estava com a mulher no pé dele. As irmãs não têm ideia do que é uma mulher no pé do homem, só quem tem essa ideia são os homens. E terrível, e ela dizia: aceita, que besteira, você não vai anotar nada, vai entrar, vai sair, e você não vai dar nem... Mas eu vou ver, eu vou saber o que está acontecendo. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Mas os seus filhos estão aí precisando estudar, precisando de saúde, precisando
de alimento. Disse, isso mesmo, como é que eu vou me comportar diante dos meus filhos sabendo que eu fiz isso? E antes dele ir dar a resposta, a mulher ainda disse, pense direitinho. Sabe, irmãos, e tem hora que as coisas ficam tão difíceis que a gente perde o senso do certo e do errado. Mas aquele homem chegou naquela empresa e disse assim, vocês me desculpem, pode contratar outro, porque eu não vou me submeter a essa vontade de vocês. Aquele homem daquela empresa, aquele gerente, aquela diretoria reunida disse, nós estávamos precisando de um homem como você. Porque os outros que vieram antes de você, nenhum passou nesse teste. E você foi aprovado com louvor. Agora sabemos que o almoxarifado da nossa empresa está em boas mãos. Às vezes, querido, tem situações que Deus te leva para aperfeiçoar, para corrigir, para botar no lugar, para tirar da mesmice, para fazer mudança. Nosso relacionamento com Deus e seu caráter, nosso caráter, são duas coisas que serão levadas para a eternidade, sabe? Por isso que o pastor Tiago diz, na verdade, essa parte aqui quem diz é o Paulo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. A experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Romanos 5, 3 e 4. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu fiquei tão curioso hoje, porque Deus me levou a falar de problema. Quem está enfrentando um problema hoje? Quem está? Todos nós estamos. Uns de uma maior dimensão, outros de uma menor dimensão. Mas todo dia nós enfrentamos um problema. É como se reage, é como se comporta, é em quem se confia diante de um problema que vai fazer a diferença. Sabe? Deus nessa noite está nos convidando a confiar nele, a depositar nele a nossa fé, a dizer, Senhor, está difícil. Olha, ninguém mais do que Deus sabe o quanto difícil está. Mas Ele quer que Ele quer que você confie, que Ele tem poder para fazer. Aleluia. É bem verdade, irmãos, que se fosse na nossa vontade é para ontem. Não é não? Para ontem. Mas o Senhor tem o seu tempo. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Então, continue perseverante. Continue persistindo, continue insistindo até você alcançar a vitória. Porque o Deus que você serve é um Deus que estabelece vitória. Sabe? Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando nós não reconhecemos. Mesmo quando nós não reconhecemos. Mas deixa eu dizer uma coisa, é muito mais fácil e muito mais rentável quando nós cooperamos com Deus. Sabe? Quando nós estamos embaixo da vontade dEle. Nessa noite apresente o seu problema ao Senhor. Mas diga a Ele, eu confio que o Senhor pode fazer. Eu confio, não no meu, nem no seu tempo, mas no tempo de Deus para a tua vida. Amém? Que você possa sair daqui com essa palavra no coração. Que ela te motive a continuar. Que você nunca desista. Nunca desista, porque Deus não tem prazer naqueles que recuam. Amém?